Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 38. Título: Fé e Cultura. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo aos Romanos 4:1. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor, ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquirição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas, para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo doutrinário do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje, 23 de janeiro de 2022, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nossos itens a serem estudados são o 229 e o 230 do capítulo 20, que aborda da influência moral do médium. Antes de iniciarmos os nossos dois itens, vamos fazer uma breve recordação dos itens anteriores. O item 226, que começa o capítulo, ele se inicia, trazendo questões que Kardec coloca para os espíritos sobre o desenvolvimento da mediunidade diretamente relacionada com a moralidade do médium. E a primeira questão, Kardec pergunta aos espíritos se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. E os espíritos respondem que não.
A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. Por que esta é a primeira pergunta? Para a gente poder entender que a mediunidade, ela ocorre independente de um médium ter um comportamento moral adequado ou ser ainda extremamente imperfeito. Então, a mediunidade está diretamente relacionada com o organismo físico, né? Mas a moral do médium é muito importante na atividade mediúnica. Então, ele começa a fazer várias perguntas aos espíritos, levando no caminho do entendimento da importância da influência moral do médium. Então, no item 226, nós temos aproximadamente 12 questões, né? Então, que vão desenvolvendo esse tema da importância da postura do médium, né? Do entendimento do médium com comportamento adequado e do médium ainda com comportamento moralmente atrasado. Na questão 227, Kardec vem reforçar, né, sobre o médium ser um instrumento da espiritualidade, né, de trabalhar enquanto instrumento. E esse instrumento, ele tem que ser afinado à atividade. E aí, neste momento, é que a gente vê, já que esse instrumento, para ser um instrumento afinado com o trabalho de uma espiritualidade mais desenvolvida, tem que ser um médium que esteja procurando se moralizar, né? Então, o trabalho mediúnico, ele está diretamente relacionado com a afinidade do médium com os espíritos que o influenciam, né? Então, os espíritos se aproximam de nós de acordo com a nossa capacidade de agir na vida, né? Então, por afinidade. Então, muitas vezes, essas manifestações, elas ocorrem de maneira que a mensagem chega muitas vezes truncada ou moralmente ainda atrasada, né, com conteúdo muitas vezes inadequado, por conta do comportamento do médium e da afinidade desse médium com espíritos ainda moralmente atrasados. No item 228, ele vai falar das imperfeições que favorecem essas comunicações que não são adequadas, manifestações dos maus espíritos. E aí, né, os espíritos trazem, com os esclarecimentos, né, abordados, que qual o maior problema, e a gente já sabe de outros estudos, né, são aqueles que são considerados o mal da humanidade. O orgulho, o egoísmo, que acabam provocando uma interferência nessa manifestação, nessa comunicação. Então, um instrumento é um instrumento que não está afinizado com uma mensagem filosófica, moral, evoluída, do bem, para esclarecer as pessoas. Então, a influência moral do médium provoca essa dificuldade de a gente receber, né, mensagens superiores por médiuns ainda atrasados, né? Então, a gente vai ver, estudando a mediunidade, que a gente tem que tomar cuidado com as mensagens que são trazidas, porque o que importa, na realidade, é o conteúdo
da mensagem, né? Por isso a gente estuda sobre a influência moral do médium, para que a gente consiga se esclarecer e tomar cuidado com as mensagens que são trazidas. E, finalmente, a nossa questão 229 é em que nós vamos agora falar sobre, efetivamente, um médium verdadeiramente bom, né? Então, na questão anterior, a gente falou do médium com características imperfeitas e que sintonizava com maus espíritos, e agora a gente vai falar especificamente das características desse médium verdadeiramente bom. O que a gente tem que observar, né? O que é que chama a atenção? E aí, Kardec começa. Supor-lhe-emos, antes de tudo, né? Falando aqui do médium verdadeiramente bom, que esse médium tivesse uma grandíssima facilidade de execução da mediunidade, do trabalho mediúnico, né? Que permita que se comuniquem livremente aos espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Então, supondo que esse médium fosse verdadeiramente bom, ele seria um instrumento perfeito, sem obstáculo algum para a manifestação mediúnica, né? Isto ponto, levando isso em consideração que esse médium é um médium que não provoca obstáculo algum, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater nos nomes, porém na linguagem. Então, para classificar esse médium como verdadeiramente bom, descartando, né, que ele é perfeito enquanto instrumento, ele não provoca nenhum obstáculo à manifestação, como é que a gente vai classificá-lo com um detalhe maior como um médium bom, levando em conta as mensagens, não as assinaturas dadas nas mensagens ou os nomes citados na mensagem, mas pelo conteúdo da mensagem. Então, o médium, para ele ser bom, ele também tem que estar em sintonia, já que ele está ali se propondo a trazer mensagens equilibradas, com espíritos afins, espíritos bons, espíritos que tragam, né, conteúdos agradáveis, esclarecedores. E o que importa é o conteúdo da mensagem, não o nome. Se quem deu a mensagem foi Jesus, foi Sócrates, foi Platão. Mas o que foi dito nesta mensagem? Que esteja de acordo, né, com quem, teoricamente, está assinando. Então, antes de levar em conta pelo quem assina, eu tenho que saber se o conteúdo é adequado ou não, né? A simpatia que lhes dispensam os bons espíritos estará na razão direta dos seus esforços por afastar os maus. Então, a afinidade, a atração, a simpatia dos espíritos superiores estarão diretamente ligada com o esforço que o médium faz para domar as suas más inclinações, para ter um comportamento adequado, porque é o comportamento adequado, é o controle das nossas dificuldades morais que vão afastar os espíritos maus, né? Esse é um médium que está no caminho do bem. Esse é um médium que
atrairá a simpatia dos bons espíritos, o seu esforço moral, né? Outro detalhe nenhum modo prevalece-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Então, o médium bom recebe a mensagem ou, né, por psicofonia, psicografia, enfim. Ele sabe que a mensagem não é dele. Ele se coloca de forma humilde como instrumento. Então, de nenhum modo, ele diz ou se utiliza daquilo como se fosse um mérito seu. Ele entende que ele é um instrumento, né? E que a mensagem veio por ele, mas não é dele, né? Então, isso também é uma característica de um médium bom, né? Então, ele se torna, né, um instrumento útil no momento em que ele também consegue se perceber como alguém que é uma ferramenta e não que tem alguma relevância, enfim, né, no conteúdo da mensagem. E aceita de graça as orientações, porque as mensagens chegam também, muitas vezes, direcionadas ao médium, à vida dele, para que ele se corrija muitas vezes, né? Não só para o grupo, né, ou para alguma pessoa específica. O aprendizado também serve para o médium. E um bom médium, ele consegue entender a mensagem e, de forma humilde, aceita, se reforma, se esforça para mudar, né? Diferente do médium que foi citado no item 28, o médium imperfeito, que é aquele que por orgulho interfere na mensagem, aquele que por comportamento inadequado sintoniza com espíritos inferiores, divulga mensagens que não são mensagens que consolam, muito pelo contrário. Então, ele diz aqui, o primeiro, o imperfeito, se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Ele é vaidoso, eles vêm por mim, né? Eles se comunicam por mim. Enquanto o segundo, esse outro médium, médium bom, o médium que se percebe, né, se esforçando por melhorar, ele se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. Então, ele consegue perceber que a mensagem não é dele e que ele está humildemente, né, participando da mensagem para aprender, para ajudar, para consolar, e também aceita a orientação, né? E na questão 230, no item 230, nós temos uma mensagem que é de Erasto. Essa mensagem, Erasto traz de forma concisa os conceitos que foram trazidos no capítulo, né? E ele traz e nos relembra, né, de posturas que devemos ter em relação, né, à influência moral do médium, ao entendimento da mediunidade. E Erasto começa assim: já o dissemos, os médios, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é de uma máquina elétrica. Nessa mensagem, nesse início de mensagem, Erasto já está dizendo que os médiuns são instrumentos. Aqui ele compara o médium a uma máquina elétrica, né? Na época de Kardec, eles usavam o telégrafo. Então, as mensagens eram transmitidas pelo telégrafo. A gente pode usar aqui um computador, por exemplo, para a gente poder entender, né? Então, ele compara aqui, eu vou usar o computador, substituindo a máquina elétrica, né? Então, o papel deles, dos médiuns, é o de uma máquina.
no nosso caso, o computador, que transmite as mensagens, né? Então, a gente digita no computador, transmite a mensagem. Quem digita? Nós, né? Nesse caso aqui, o médium. O médium é o digitador. E o espírito, aquele que dita para o digitador. Então, o digitador se utiliza da máquina e transmite a mensagem que vai aparecer numa tela de alguém para que outra pessoa leia, transcreva, grave, né? Enquanto, né, instrumento da transmissão da mensagem, ele pode interferir nessa transmissão. Ele pode não compreender quem está ditando adequadamente. Ele pode trocar as palavras que foram ditadas para palavras que ele acha melhor, né? Ele pode estar com uma máquina que não é boa, e aí a mensagem demora para chegar. Então, vários itens podem interferir nessa transmissão da mensagem. É o que ele diz aqui. Que a influência do médium, e aqui a gente volta para o nosso digitador, que é o médium, né? A influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo. Ele coloca aqui às vezes, mas a gente tem que lembrar aqui que ele está falando de espíritos superiores, né? Se eles perturbam a mensagem, como é que a gente vai ter certeza, então, que a mensagem que está vindo é uma mensagem de um espírito superior, né? Como é que a gente vai ter essa certeza? Se a influência moral do médium interfere nessas mensagens. E aí agora a gente está falando de mensagens com conteúdo e alcance filosófico. É o que ele nos diz. Vamos continuar lendo aqui, né? A influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contraditório, ou seja, a característica moral do médium muitas vezes é contrária àquela mensagem que vai ser trazida, né? A influência moral, o adiantamento moral do espírito, né? Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores. Então, quando o objetivo da mensagem é com alto teor filosófico, moral, que vai consolar e esclarecer, a espiritualidade superior se utiliza de um instrumento, ou seja, de um médium, que não seria o mais adequado, para transmitir a mensagem, se fosse só essa possibilidade que eles têm. Ele diz aqui mais na frente que eles se utilizam de maus médiuns se for esse o único instrumento que estiver ali na hora. Agora, se houverem instrumentos melhores, bons médiuns, os espíritos superiores vão se utilizar, né, de instrumentos melhores, né? Sendo assim,
mensagens superiores podem vir através de instrumentos ruins que serão neutralizados pela ação moral do espírito superior, para que aquele objetivo seja atingido. Então, nós vemos, sim, algumas mensagens muito esclarecedoras vindo por médiuns imperfeitos, assim como também nós vemos mensagens ainda, né, de conteúdo inferior vindo por médiuns bons, que muitas vezes se envergonham da mensagem que trouxeram. Isso tudo vai estar relacionado com o ambiente do trabalho mediúnico, do local, da necessidade daquela manifestação, do desenvolvimento, né, do esclarecimento, né, das pessoas que estarão ali no trabalho, enfim. Né? Então, nós temos os médiuns, e ele continua aqui, os médiuns levianos, que trazem mensagens frívolas, banais, muitas vezes de ideia truncada, e que muitas vezes se comprazem, né? Trazendo invencionices, mensagens que têm o objetivo de confundir mais do que ajudar, simplesmente para criar, enganar as pessoas, né? Então, muitas vezes trazem mentiras que o próprio médium inventa ou que os espíritos que estão influenciando o médium inventam, né? Que a gente pode dizer que são fakes que a gente tem usado no nosso dia a dia agora, né? Então, inventam histórias porque sabem que aqueles que vão ler vão se sentir influenciados pela mensagem, vão acreditar. Então, temos que ter, né, cuidado com essas mensagens. Elas só vão atingir seus objetivos se quem estiver lendo, né, divulgando, orientando, não tiver cuidado, não tiver estudo. É como ele diz aqui, as comunicações desta natureza, né, leviana, banal, frívola, só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos. Então, se a gente tomar o cuidado com o conteúdo da mensagem, a gente não vai ser enganado, né? Por isso, não nos devemos ser influenciados apenas pela assinatura da mensagem. Temos que nos preocupar com o conteúdo, né? Ele aqui também continua falando, né, sobre os médiuns, que existem ainda aqueles que se comprazem nas comunicações obscenas. Desse ele não vai nem abordar, porque esse a gente, só pelo conteúdo da mensagem, consegue perceber, né, a moralidade do médium. Então, são mensagens óbvias, né? Discurso claro de que aquilo ali não é bom. O grande problema, né, aonde a influência moral do médium cria maior problema, são naqueles, né, naquelas mensagens que chegam por médiums que são vaidosos, que se acham inteligentes, né, e que através do seu discurso, eles acabam interferindo na mensagem recebida, né? E aí, é o que ele diz aqui, eles passam a substituir as palavras ditadas e trazidas pelos espíritos pelas suas próprias palavras, pelas suas ideias. Então, ele acaba interferindo na mensagem, modificando a mensagem para o que ele acredita. E mesmo assim, por conta disso, ele acaba modificando a mensagem a ser trazida e influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que muitas vezes gostam do médium, confiam no médium, né? Muitas vezes são pessoas, médiums, que são respeitados no local onde trabalham e moram, e por conta disso, as pessoas passam a acreditar de forma
real, verdadeira, naquele conteúdo trazido pelo médium. Esse é o maior problema, porque aí a moral desse médium vai interferir diretamente na mensagem trazida, né? Que passa a refletir, como ele diz aqui, o próprio espírito do médium. Então a mensagem já não vai ser a real, né? Esse instrumento aí é um instrumento que não está trazendo de forma real o conteúdo ditado pelos espíritos. E aí Erasto diz aqui, esse médium, essas personalidades são personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Então, são aqueles médiuns que, às vezes, no início, começam a receber mensagens de orientadores espirituais reais, mas que por vaidade começam a interferir nessa mensagem e os espíritos superiores param de mandar mensagem por eles. E para dar continuidade, ao que dizem, a influência que tem sobre as pessoas, ele passa a escrever por ele mesmo, a criar mensagens como se a espiritualidade continuasse a mandar. Isso a gente já viu e tem relatos de vários médiuns que se perdem, pela vaidade e perdem a sua mediunidade e deixam se envolver por vaidades e orientações de espíritos que não são moralmente adiantados e acabam desencadeando sérios problemas, e até perdendo a sua mediunidade por isso, Então, ele diz aqui, na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de maneira manifesta evidência. Fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, a gente tem que tomar cuidado com as mensagens que a gente está lendo, para a gente não passar para frente mensagens erradas e nem acreditar em mensagens que não têm conteúdo, Se tiver qualquer coisa que a gente questione o conteúdo, a moral que está sendo trazida ali, melhor a gente nem valorizar, melhor a gente descartar. Em algum outro momento a gente vai ter um esclarecimento melhor, E aqui ele faz um chamado para nós espíritas. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível, a injustiça e a iniquidade. Então, para a gente observar bem o que está sendo trazido, O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos. Então, cuidado, Cuidado com a mensagem. Vamos olhar, vamos ver os objetivos, vamos tomar cuidado, não vamos acreditar simplesmente porque veio pelo médium XYZ ou porque tem a assinatura do espírito A, B, C ou D, Então, repelir essas comunicações que não têm um conteúdo que seja esclarecedor realmente, E aí ele encerra aqui, é uma frase bem impactante, porque ele compara esses médiuns a uma serpente oculta entre as ervas. Então, esses médiuns que trazem mensagens que são truncadas ou que embutidas,
desorientam as pessoas são consideradas serpente oculta entre as ervas. Então vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado. E ele diz que isso, né, é a esta conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Então, a influência moral do médium pode ser vista como uma serpente oculta entre as ervas. Então, temos que nos moralizarmos, temos que nos evangelizarmos, principalmente aqueles que trabalham com a mediunidade, né? Que são médiuns ostensivos. Estamos falando dos médiuns ostensivos, né? Porque todos nós temos a capacidade, né, de recebermos influência do mundo dos espíritos. E essa influência vai estar diretamente relacionada com a nossa conduta moral. Era isso, meus amigos. Que Jesus permaneça conosco.